1 Coríntios 15, do 20 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te bendizemos por mais uma vez podermos estar na Tua casa e aqui podermos ouvir a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dirija, que o Teu Santo Espírito seja conosco, como foi até agora, nos conduzindo entre os cânticos e a leitura da Tua Santa Palavra. Rogamos que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, para entender a grandeza das Tuas promessas, e que por meio dela nós possamos ter conforto e confiança no Senhor. Que o Senhor nos ajude agora a manter a nossa mente e o nosso coração firmados na Tua Santa Palavra. Que o Senhor não deixe que Satanás a arrebate de nossos corações enquanto ela é semeada, mas que Teu Santo Espírito aguarde no fundo do nosso coração e a faça germinar, dando frutos para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos e desde já te agradecemos por tudo. Amém. Cadê esse termo? Há uma peça de teatro que se tornou, era um livro, se tornou um filme e uma minissérie também. É blasfema do começo ao fim. Quebra o segundo mandamento, o terceiro mandamento, de várias formas. Mas que, como quase tudo na vida, tem os seus momentos de verdade, falam de coisas que são a realidade. A peça é o Alto da Compadecida, e uma das falas que são marcantes lá na série é quando Chicó está pensando na morte de uma cachorra, e ele cita um poema, uma frase que um padre uma vez falou. Ele diz assim: ela cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Então ele diz: tudo que é vivo morre. E esse é um grande momento de verdade. A morte, ela é uma realidade para todo o ser humano. Você pode não ter certeza de muitas coisas na sua vida. Uma delas agora dos nossos dias agora é quando é que isso tudo vai passar. Isso aí a gente pode não ter certeza de quando vai acontecer. Mas uma coisa é certa, é que a morte vai chegar para cada um de nós que está aqui e agora. E a morte é algo terrível para nós. Seja por causa da dor, né? Nós pensamos, muitas pessoas pensam na morte como algo terrível por conta da dor que vai sentir quando a alma deixar o corpo.
outros temem a morte por conta da incerteza do que virá depois, outros pela saudade dos entes que passam. Mas a morte, ela é uma realidade, a qual todos nós vamos passar. A outra parte que é verdade de toda essa fala é o fato de ele dizer que a morte, ela iguala a todos os seres humanos num só rebanho de condenados. Nós todos nascemos e vamos recebemos essa sentença de morte desde o dia que nós já nascemos. Então, nós vamos todos morrer, inclusive nós que somos crentes, nós que estamos em Cristo Jesus. Ou seja, nesse texto, Paulo nos mostra por que nós não devemos temer a morte. Que garantia nós temos de que nós não precisamos mais temer a morte. Ele vai nos mostrar aqui que a ressurreição do Senhor Jesus e o retorno dele garantem para nós a nossa ressurreição também. Nós podemos até morrer, sim, mas um dia nós devemos ressuscitar. E para ter uma vida que é melhor que essa vida que nós já desfrutamos aqui. Então, através da morte, da ressurreição e do retorno do Senhor Jesus Cristo, nós temos a garantia, não só da nossa ressurreição, mas a garantia de que também não passaremos outra vez pela morte, porque o Senhor há de destruir até mesmo a própria morte. E isso deve nos animar, fazer caminhar a nossa vida aqui, não olhando para a sepultura, não temendo o dia do amanhã, mas tendo a viva esperança de que, por meio de Cristo Jesus, nós havemos de viver outra vez. E Paulo faz isso nos mostrando, em primeiro lugar, que porque Cristo ressuscitou, aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão à semelhança dele. Ele faz isso, nos mostra isso nos versos 20 até o 23. Paulo está falando sobre isso, muito provavelmente para destruir todas as hipóteses daqueles que estavam se surgindo no meio da igreja, ou da própria cultura da época, e que negavam a ressurreição dos mortos. Logo no começo do capítulo 15, Paulo gasta bastante tempo afirmando isso, a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque se os mortos não ressuscitam de fato, ele traz toda uma argumentação, e vai dizer que se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. E ele termina dizendo que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas antes disso ele mostra aqui várias provas, várias testemunhas, aqui no começo do capítulo 15, de que Cristo de fato ressuscitou. Então não é uma mentira contada por uma pessoa. Várias pessoas são testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele menciona no verso 5 do capítulo 15 Paulo. Depois ele foi visto por mais de 500 de uma só vez. Aliás, a Pedro, no verso 5. Depois no verso 6 ele diz a mais de 500 pessoas de uma só vez. Verso 7 ele diz, depois foi visto por Tiago e por todos os outros apóstolos. E afinal ele diz, como por nascido fora de tempo, apareceu também a Paulo. Então são inúmeras as testemunhas de que aquele Cristo que morreu crucificado, ele também havia ressuscitado. Então aqui ele já afirmou, ele mostrou, tem testemunhas que comprovam a ressurreição. E aqui ele começa o verso 20 afirmando, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque ele ressuscitou dentre os mortos, nós não pregamos em vão, a nossa fé não é vã. Aqueles que morreram em Cristo têm uma vívida esperança, e nós não somos os mais infelizes de todos os homens. Nós somos, na realidade, o contrário. Nós somos os mais felizes de todos os homens. Então ele afirma, Cristo de fato ressuscitou, e ele diz na parte B do verso 20, sendo ele as primícias dos que dormem. Então quando Paulo fala que Cristo ele é as primícias, ele está aqui remontando a linguagem de uma das festas que eram celebradas pelo povo de Deus no Antigo Testamento, que era chamada a festa das primícias. Vejam em Levíticos capítulo 23, os versos 10 e 11.
onde ele fala das festas solenes ao Senhor, e nessa parte específica da festa das primícias ele diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, e este moverá o molho perante ao Senhor, para que sejas aceitos. A festa das primícias era a consagração daquela primeira parte da colheita que o povo de Deus produzia. Era como que quando ele ofertava as primícias, ele estava dizendo ao Senhor: está aqui, Senhor, a primeira parte daquilo que o Senhor me deu. E aquilo ali servia era como que um símbolo, um sinal de que não só aquilo, mas que tudo mais quanto fosse produzido também seria devolvido ao Senhor. Era como se fosse a garantia que ele estava ali apresentando diante do Senhor de que todo o restante da colheita, de tudo aquilo que ele colhesse, aquilo que fosse do Senhor, ele também haveria de devolver. Então, quando Paulo faz essa comparação, dizendo que Cristo ele é as primícias daqueles que dormem, dos que morreram e dos que ressuscitaram, ele vai nos mostrar aqui, então, que ele é a garantia de que aqueles que estão nele também ressuscitarão. Assim como o primeiro molho era dado como garantia do restante da colheita, assim também Cristo, sendo o primeiro a ressuscitar, ele é a garantia de quem? De todos aqueles que estão nele. Talvez, aí a gente até pare agora e pergunta: mas pastor, Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. Porque se a gente olha só aqui no Novo Testamento, a gente vê pelo menos 3 ressurreições assim, que são bem mais lembradas: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, a Lázaro, que o próprio Senhor Jesus ressuscitou. Então Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. Eu digo, a gente pode dizer foi e não foi, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. O diferencial dele é esse. Por quê? Porque todos os outros voltaram à sepultura. Foram de novo tomados pela morte. Diferentemente do Senhor Jesus Cristo. Nenhum desses venceu a morte, porque ela tomou a vida dele de novo. Mas o Senhor Jesus não. Ele viveu para nunca mais voltar a morrer. Então isso que Cristo consegue para nós com a sua ressurreição é algo muito maior do que nós podemos imaginar. É muito maior do que a simples ressurreição do corpo. Porque vejam, se nós simplesmente fôssemos ressuscitados aqui, muitas pessoas vivem aqui esperando grandes milagres e sinais, grandes curas, ainda que se alguém fosse ressuscitado dos mortos aqui, essa pessoa voltaria a morrer. Mas em Cristo, e morreria a segunda morte, a morte eterna. Em Cristo não. Em Cristo nós podemos até morrer aqui, mas seremos ressuscitados para nunca mais morrer. Ressuscitados para viver eternamente. Quando nós somos unidos a Cristo, então nós ganhamos algo que é muito maior do que uma mera ressurreição temporal, como desfrutar. Mera assim, não pensem que eu estou querendo diminuir o milagre da ressurreição desses homens, né? Lázaro, o filho da viúva de Naim, de Talita, de Tabita, mas comparados ao novo nascimento, a regeneração do coração que nos garante a vida eterna, isso é apenas uma figura simples e básica. Em Cristo nós temos então a garantia de que nós recebemos algo que tem valor eterno, algo que nunca há de passar. Então Paulo mostra aqui que Cristo ele é o cabeça, ele é o primeiro de todos aqueles que hão de ressuscitar. Ele vai dizer aqui no verso 21 que Cristo conquistou aquilo que Adão não conseguiu conquistar. Veja, no verso 21, Paulo diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então Paulo aqui ele começa a fazer um contraste entre Adão e o último Adão, entre Adão e o Senhor Jesus Cristo, e aquilo que foi conquistado por cada um deles para aqueles que são seus, para aqueles que estão neles. A conquista de Adão
foi a morte. A única coisa que ele conseguiu dar. Adão não foi criado como um ser imortal. Deus fez um pacto com o homem quando o criou. No nosso catecismo, a pergunta de número 12, no breve catecismo, ele pergunta assim: que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem quando ele foi criado? E a resposta é: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, sob a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer do fruto proibido, sob pena de morte. Então Deus colocou para Adão essa disposição diante dele. Ofereceu a ele a vida se ele obedecesse perfeitamente. Se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se ele comesse essa árvore, ele ganharia o quê? A morte. E aí é exatamente isso que a gente vê acontecendo na Escritura. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 17, ele encerra lá o capítulo 2, mostrando que Deus havia colocado o homem no jardim do Éden. E ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então está aí, a proposta de vida é subentendida. Se ele não come, ele continua vivo. Mas Adão falhou. Gênesis 3, verso 6 diz lá: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Adão falhou em conseguir vida. Então ele trouxe o quê? Morte. Gênesis 3,19, Deus cumpre a promessa. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Então ele promete ao homem, lá no verso 19: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E não somente isso, ele não foi apenas condenado à morte, mas ele foi privado também de comer da árvore da vida para ter vida eterna. Então lá no verso 22 ele diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Assim, o homem conseguiu, através de Adão, a morte. Cristo fez justamente o contrário. Ele conseguiu vida para nós. A herança do Senhor Jesus é a vida eterna, é a ressurreição dos mortos. Então ele veja aqui que nos versos 22 e 23, voltando lá para 1 Coríntios 15, ele vai dizer que a herança daquilo que o cabeça federal conquista é repassada aos seus descendentes. Ele vai dizer assim: visto como a morte veio por um homem, nós vimos esse homem foi Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Cristo Jesus. Ele diz: porque assim como em Adão todos morrem, ele diz, assim também todos serão vivificados em Cristo. E a chave para a interpretação desse verso está na palavrinha em. O foco aqui é mostrar aquilo que foi conquistado por Adão e aquilo que foi conquistado em Cristo. E o que foi dado de Adão para aqueles que estão em Adão, e daquilo que foi conquistado por Cristo para aqueles que estão em Cristo. No nosso breve catecismo, a pergunta 16, ela pergunta: caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? E a resposta é: visto que o pacto foi feito não somente com Adão, para Adão, mas para toda a sua posteridade, todo aquele
que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Com isso, ele está simplesmente nos mostrando o quê? Que todos aqueles que são descendentes de Adão também recebem o quê? Aquilo que Adão conquistou, a morte. Todos nós agora temos uma natureza corrupta, pecadora, e recebemos com isso a morte. Porque todos nós estamos em Adão. Lembre-se do texto que a gente leu aí no momento de confissão, Salmo 51. Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele diz: essa é a minha natureza desde a minha concepção. E assim somos todos nós. Daí a certeza lá do que Chicó fala lá no começo, quando ele diz que isso é o fato que iguala tudo que é ser vivo num só rebanho de condenados. Então, todos nós somos descendentes de Adão por causa do nosso primeiro pai. Recebemos dele a morte. Ele é o nosso representante natural. Por isso, todos os homens nascem pecadores, todos os homens nascem mortais. Por quê? Porque recebemos de Adão, nosso pai, essa herança, podemos dizer, herança maldita. Mas o que Paulo diz aqui também, o que é grandioso, é quando ele diz que assim também todos serão vivificados em Cristo. Talvez a ordem melhor aqui para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui é que era que fosse assim também em Cristo, todos que estão em Cristo serão vivificados, ou serão ressuscitados, receberão a vida eterna. Por quê? O foco aqui é no estar em Cristo. Não, muitas pessoas olham para esse texto aqui e dizem então que todos pecaram, aliás, todos que estão em Adão, por um só homem veio o pecado a todos, todos vão morrer. Quando ele diz aqui então que assim também todos serão vivificados em Cristo, aí alguns pensam que é indistintamente todas as pessoas vão estar salvas por causa de Cristo. Mas isso é a interpretação errada do texto. Se a gente pensar que esse texto é interpretado dessa forma, então a Bíblia está se contradizendo. Ela está dizendo aqui que todas as pessoas indistintamente seriam salvas. Mas não é isso que a Escritura fala. A própria Escritura diz, lá em Daniel capítulo 12, verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, há uma distinção, há dois caminhos finais do homem. Um para a vida, outro para a morte eterna, outro para a segunda morte. Então esse verso aqui não pode significar que todas as pessoas indistintamente serão salvas por causa de Cristo. O foco aqui é de dizer que todos aqueles que estão em Cristo serão vivificados. Todos aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados. Isso fica bem mais claro quando a gente olha o verso seguinte, veja o verso 23, quando ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Não são todos os homens indistintamente que ele coloca aqui. Ele coloca simplesmente aqueles que são de Cristo. A gente olha para tudo isso aqui, então a gente vê, a gente aprende que não há outra maneira de escapar da morte que não estando em Cristo. Que não tendo Ele como nosso cabeça, como nosso representante, que não estando unidos a Cristo. Fora dele nós seguimos o quê? O caminho natural do homem. Nós seguimos para a morte eterna, que é aquilo que Adão conseguiu para todos os homens indistintamente. Quando a gente olha para isso, então nós que conhecemos a Cristo, nós que estamos em Cristo, nós devemos nos alegrar grandemente, pensando no contraste, nesse próprio contraste que Paulo coloca aqui diante de nós. Porque se lembrem, o que Adão ele podia ter dado para toda a sua descendência? Vida e vida eterna. Mas o que foi que ele escolheu fazer? Ele escolheu uma vida segundo a sua própria vontade, não segundo aquilo que Deus havia ordenado. E com isso ele trouxe morte para si, morte para a sua descendência. Mas vejam quão glorioso é Deus e quão grandioso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para que Ele pudesse nos conceder vida, Ele não teve que escolher vida. Para que Ele pudesse nos dar vida
ele escolheu a morte. O autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, ele diz que Cristo, ele abraçou a ignomínia e a vergonha em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus podia muito bem ter passado toda a eternidade, como ele estava desde os tempos passados, desde antes que houvesse tempo, com o Pai em plena alegria, em pleno gozo do Pai e do Espírito Santo. E podia ser assim por todo sempre. Mas o que ele resolveu fazer? Ele resolveu se dar por aqueles que são seus. Em vez de escolher uma vida segundo a sua própria vontade, ou alheia ao Pai e ao Espírito, ele abraçou a morte para poder nos dar vida. Aí o motivo do nosso louvor, a nossa gratidão. Ele escolheu a morte em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, para que a morte não tivesse mais domínio sobre nós, para que nós um dia pudéssemos ressuscitar. Aí o nosso louvor por Cristo. Daí porque aqueles que não conhecem a Cristo ainda têm que correr para Ele. Tem que correr para Ele. Porque se você não está em Cristo, você tem todos os motivos para temer a morte. Não apenas a morte aqui, mas também a morte eterna, que é a segunda morte, que é o chamado o lago do fogo, afastamento total da presença gloriosa de Deus, de toda a alegria, de toda a paz e de todo o gozo, mas somente vergonha, dor e choro. Aí o porquê nós devemos chamar as pessoas, anunciar às pessoas aquilo que Cristo fez, que elas também não temam mais, possam também não temer mais a morte, e ver com que grande amor o Senhor nos tem amado, no fato de Ele ter dado a sua vida por nós, em troca da alegria que lhe estava proposta. Então, nós não devemos mais temer a morte, porque por causa daquilo que Cristo conquistou, nós temos a vida eterna. E não apenas temos a vida eterna, mas temos também a certeza de que não passaremos mais pela morte. Por quê? Porque Cristo vai destruir a própria morte. Cristo destruirá todos os seus inimigos. Nos versos 24 ao 25, Paulo vai falar que ele vai destruir a todos os inimigos, Satanás e seus anjos. Ele diz, em verso 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Com a vinda de Cristo, o retorno dele, todas as coisas chegarão ao fim. Todos que são dele serão ressuscitados na ordem que foi exposto anteriormente. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, depois nós também seremos transformados, como Paulo vai falar mais adiante, lá a partir do verso 50. Mas ele vai destruir todos os poderes hostis a Deus. Lá em Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os espíritos dominadores desse mundo tenebroso. Então, são esses todos aos quais o Senhor Jesus Cristo vai destruir. E Ele já tem feito isso. Ele tem destruído essas potestades e tem feito com que a vida seja lançada ao homem à medida em que o Evangelho é propagado. Então ele vem, como diz lá em Apocalipse, ele vem vencendo para vencer. Ele virá e porá um fim a todas essas coisas, a todos os seus inimigos. E vejam, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos orar por isso. Quando ele ensina os seus discípulos a orar na oração dominical, quando ele diz que venha o teu reino, ele está indiretamente pedindo o quê? Que nós oremos. Para quê? Para que o reino de Cristo seja estabelecido. Mas o reino de Cristo ele pode existir de maneira conjunta com as trevas? Não. Então, à medida que ele vem, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir toda a treva, ele vai destruir todo o mal. Então, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda,
Aqui a gente leu em Atos, no capítulo 2, que Cristo foi ressuscitado e colocado à destra de Deus o Pai, de onde ele enviou o seu Espírito. De lá, então, ele tem governado todas as coisas. Antes dele ser assunto aos céus, lá em Mateus capítulo 28, verso 28, ele diz que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, ele tem poder sobre todas as coisas e vai vencer até, como diz aqui o verso, até que todos sejam destruídos, até que ele subordine todas as coisas, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então essa é a esperança que a gente tem, de que tudo aquilo que hoje ainda nos causa dor e que muitas vezes nos leva à morte, a de ser julgado e totalmente destruído. Os falsos mestres que nos levam à perdição serão destruídos. Há a esperança de que a gente tem a certeza de que com a vida de Cristo a gente não vai mais precisar temer um coronavírus. Com a vida de Cristo todos os males serão destruídos, todas as coisas vão passar. Por quê? Porque ele há de destruir até mesmo a própria morte. Veja o verso 26, Paulo diz, porque convém que ele, verso 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o pisado todos eles, destruído todos eles. Ele diz no verso 26, e o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte já não terá domínio sobre nós. É interessantíssimo, irmãos, quando a gente lê o livro do Apocalipse, logo no começo do livro, no capítulo 1, verso 18, às vezes as pessoas leem o Apocalipse e ficam, ou têm medo de ler o Apocalipse por conta das figuras que são usadas. Mas veja logo no começo do livro, capítulo 1, verso 18, o que João diz? Ele diz, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Está falando acerca de Jesus, que ressuscitou. Ele diz, e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte e o inferno não têm poder sobre ele. E logo adiante, no final do livro, a gente vai ver que ele há de lançar a morte dentro do lago do fogo, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, verso 14. E na criação restaurada, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, verso 4 diz que a morte já não existirá. Nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A gente pode até passar pela morte física aqui. Nós podemos até sofrer com a morte de pessoas queridas aqui. Mas em Cristo nós temos a certeza de que não passaremos outra vez por essa dor. Não veremos outras pessoas também passando mais por essa dor. Mas é necessário que estejamos em Cristo. É necessário que corramos para Ele. Que também anunciemos aos nossos queridos, aos nossos amados, que eles devem ir para Cristo. E aí Paulo então termina mostrando aqui como Cristo há de completar a obra da redenção, entregando o reino ao Pai. Ele diz no versos 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Então destrói todos os seus inimigos até o último deles, que é a morte. Então Paulo continua. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, postas debaixo de seus pés, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui a gente lembra, quando a gente olha lá para Efésios no capítulo 1, dos versos 3 até o 14, que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo agem de uma maneira na história da redenção. O Pai elege, o Filho vem ao mundo, conquista a vida para aqueles que são seus, e o Espírito Santo aplica neles a redenção adquirida por Jesus Cristo. E uma hora, essa obra de redenção ela se encerra. E quando ela se encerra, então diz que o Filho entrega o reino ao Pai. Mas nem por isso ele deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. É como nós olhamos, se for para fazer uma comparação bem simples com as coisas que nós vemos aqui. Um príncipe ele tem a mesma dignidade que um rei. Ele é o rei em potencial, embora ainda não esteja
não esteja no trono. É uma figura bem fraca, mas o ponto é que ele continua sendo Deus, tendo a mesma honra, a mesma dignidade, recebendo o mesmo louvor, a mesma adoração, embora não seja mais agora o mediador entre os homens, no sentido que não há mais uma história de redenção acontecendo, mas todas as coisas serão consumadas e ele há de pôr um fim a tudo, cumprindo tudo aquilo que o Pai lhe designou para fazer desde toda a eternidade. E aí ele vai estar para sempre sendo adorado junto com o Pai e o Espírito, aquilo que nós vemos em Apocalipse no capítulo 21. Então, por que nós não devemos temer a morte? Porque Cristo venceu a morte. Pela sua ressurreição, nós também ressuscitaremos. Não devemos mais temer a morte, porque ele há de destruir também a morte. E não haverá mais possibilidade dela nos ferir. Então aqui se a gente for parar para pensar naquilo que eu falei no início, a morte, como disse Chico, ela não é um fato sem explicação. Ela é explicável. Ela não é algo irremediável. A morte é a consequência do pecado dos nossos primeiros pais. E o remédio da morte é o segundo Adão. É o Senhor Jesus Cristo. Somente nele nós deixamos de andar como um rebanho de condenados e passamos a caminhar agora como um bando de justificados, caminhando não mais para a condenação e a morte eterna, mas para a glória celestial ao lado do nosso Salvador, que vai destruir todos os inimigos, inclusive a morte. A Ele seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.